Olá, você que está me assistindo. Meu nome é Rafael, aluno da FATEC Zona Leste e atualmente estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bom, neste vídeo, como vocês podem ver, eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que atualmente ela está ganhando um grande espaço no setor de desenvolvimento web e mobile, que é o React. Inicialmente, nós iremos abordar alguns conceitos importantes com relação a essa ferramenta, para então podermos criar nossa aplicação básica. Bom, primeiramente, o que é o React? Ela é uma biblioteca JavaScript que foi criada pelo autor Jordan Walke e tem como principal objetivo o auxílio no desenvolvimento de interfaces com o usuário. Ela surgiu em 2012 como uma ferramenta interna no Facebook e ela foi utilizada na interface do mural de notícias dessa rede social. No ano seguinte, ela foi integrada também na área de tecnologia do Instagram e de várias outras ferramentas da empresa. Bom, no ano de 2013, ela passou a ser de código aberto e foi a partir desse momento que a comunidade teve o acesso a essa ferramenta, o que teve um grande impacto na popularização dessa biblioteca. Bom, por conta dos benefícios trazidos pela utilização desta biblioteca, algumas empresas e organizações ela adotaram a mesma para o desenvolvimento de suas aplicações web, como, por exemplo, a Netflix e o Walmart. Bom, falando nos benefícios, né, vamos falar agora algumas características presentes nessa ferramenta e que serão, né, de grande importância para você que quer trabalhar no desenvolvimento utilizando o React. Uma das características importantes é que ela é considerada uma linguagem de programação declarativa. O que isso quer dizer? Bom, aqui nós temos dois blocos de código, uma considerada não declarativa e uma considerada declarativa. Na não declarativa, vocês podem ver que existem dois blocos de condição e podemos ver que existem mais passos que devem ser seguidos para, no caso nesse exemplo, para a estilização de um botão, no caso de um botão relacionado a curtidas. No exemplo à direita, nós podemos ver um bloco menor de código e vocês podem ver que eles retornam tags, né? E é dessa forma que o React trabalha. Podemos considerar que ela é uma linguagem que se preocupa mais, né, entre aspas, em o que será exibido pelo usuário e não os passos para a realização dessa exibição. Um outro fator que também vai ser considerado muito importante é que tudo é considerado um componente no React. Nós temos um exemplo aqui do site da Udacity e vocês podem ver que ela é quebrada em pequenas estruturas. Cada estrutura aqui é considerado um componente. E o bom disso é que o mesmo componente pode ser reutilizado várias vezes, o que pode deixar o seu código muito mais simples e também a diminuição do esforço e do tempo exercidos para a criação da sua aplicação. Bom, aqui nós temos outras duas características. A primeira é que ela é considerada uma ferramenta muito eficiente, porque nela é utilizado um conceito de Virtual DOM. Através dessa Virtual DOM, cada componente tem o seu próprio DOM e ele é renderizado de forma individual. Então, basicamente, o React ele faz a comparação do DOM da página inteira e do DOM de cada componente. Se ele enxerga uma certa diferença, ele vai renderizar novamente apenas aquele componente, o que deixa o processo muito mais rápido e há um ganho de performance. E por fim, uma outra característica que eu considero que também é considerada importante é que com a mesma sintaxe você consegue desenvolver com React para aplicações web e para aplicativos móveis nativos, né, que é com a utilização do React Native, que também é considerado uma grande vantagem por parte das empresas, porque elas conseguem reduzir o custo de produção e também permite o reaproveitamento dos desenvolvedores em diversos ambientes, né? Bom, aqui nós podemos ver um gráfico que mostra basicamente uma comparação entre outras bibliotecas e frameworks que auxiliam
o desenvolvimento da interface com o usuário. E nós podemos ver que o React ele tem um nível de usuários, de pessoas que utilizam ele, bem maior em comparação com as outras ferramentas. Bom, e por fim, nós temos alguns exemplos de sites que utilizaram o React, né? Nesse caso aqui nós temos a Dropbox, temos o site da BBC, a Netflix e o Facebook. Bom, agora que nós entendemos basicamente o que é o React, vamos partir para o desenvolvimento da nossa aplicação. Bom, essa é a tela que tentamos desenvolver. Nós podemos ver aqui que já está separadinho aqui em componentes. Temos o componente menu top, onde temos nossas opções. Temos o componente onde ficará o conteúdo da página. E temos nossos itens, que são itens do mesmo componente, né? Então vamos lá, vamos tentar desenvolver. Para você iniciar uma aplicação com React, primeiramente você tem que ter o npm instalado na sua máquina para poder criar uma aplicação React. Depois que você instalou o npm e instalou o criador de aplicações React, você dá esse comando aqui. Eu já dei o comando, você roda esse comando no próprio prompt de comando da sua máquina e ele vai te gerar um projeto pronto. Para iniciar esse projeto, para você poder ver ele funcionando, você vai entrar no projeto criado e vai dar o comando npm start. Após esse comando, ele vai iniciar um servidor e ele vai iniciar isso daqui para você. Essa aqui já é a sua página. Bom, eu abri aqui o projeto. Essa aqui é a estrutura padrão que o projeto vem. Bom, aqui é a nossa pasta src, onde estará contido o nosso site. Temos alguns arquivos já prontos aqui. E entre eles temos o app.js. É aqui que se inicia tudo. Nós podemos ver que existe já uma estrutura. Essa estrutura é a mesma que nós podemos ver aqui. Bom, eu vou apagar para vocês. Vou apagar, vou dar um Ctrl S. Ele vai compilar e vai carregar aqui. Ficou tudo em branco. Deixa eu só adicionar alguma coisa aqui para ver se não deu algum erro. React. Então Ctrl S, ele vai compilar. Foi aqui onde eu dei o meu comando npm start e ele iniciou o servidor aqui. Então toda vez que eu fizer alguma alteração e dar Ctrl S, ele vai atualizar. Aqui, ó, nós podemos ver. Para iniciar, né, nós vamos começar a criar os nossos componentes. Então eu vou vir aqui em src, vou criar uma nova pasta com o nome de componentes. Aqui em componentes eu vou colocar o nosso componente, que vai ser o menutop.js. Bom, a estrutura padrão vai ser essa daqui. Component from React. Export default class menutop extends component render. Bom, aqui nós já temos o nosso componente criado. Eu vou aqui adicionar um parágrafo. E, sei lá, vou escrever alguma coisa aqui. Menu top em funcionamento. Criei nosso componente menu top. Agora eu preciso chamá-lo aqui. Para chamá-lo aqui, deixa eu remover isso daqui. Nós vamos utilizar também de tags. Eu vou colocar aqui menu top. Bom, coloquei o menu top
Agora nós vamos importar. Import menu top from components barra. Bom, importei, agora vamos dei Ctrl S, ele compilou. Opa, deu aqui. Desculpa. Vou voltar aqui. Esqueci de uma parte aqui. Pronto. Acredito que agora vai funcionar corretamente. Vai compilar. Pronto. Compilou. E aí está nosso menu top. Bom, no nosso menu teremos as opções, né? Então eu vou aqui criar uma div. E dentro dessa div eu vou colocar alguns parágrafos para representar nossas opções. Bom, vamos adicionar o nosso menu dentro de uma outra div, que vai representar o nosso menu. Bom, aqui dentro de componentes eu vou criar uma pasta chamada CSS, que vai conter o CSS de todos os componentes que nós iremos criar. Então eu vou criar aqui um novo arquivo, menutop.css. Aqui eu criei um class name de menu. Então vamos ajustar aqui. Colocar um widget de 100%. Um height, vou colocar aqui provisoriamente 30m. Background color. Eu vou colocar uma cor visível para podermos ver nosso menu top. Aqui eu vou adicionar um class name também para nosso conjunto de opções. OPTs. Vou colocar um width, vou colocar 25% para ver como fica. Height, vou colocar 100%. Float, vou colocar right. Vamos ver como fica. Eu dei Ctrl S. Nós temos que importar o nosso CSS aqui. CSS no top.css. Dei Ctrl S, vamos ver. Compilando. Pronto. Acredito que agora vá. Bom, foi, mas acho que ficou um pouco grande. Vamos ajustar aqui. Bom, eu resolvi pular a parte da estilização do site, porque ia tomar um pouco do nosso tempo, mas ele ficou assim. Aqui nós temos o menu top dentro do nosso content, que são os nossos dois componentes. Temos o content e dentro do content temos o nosso menu top. Já temos essa estrutura, agora vamos fazer com que apareçam nossos itens aqui. Eu já deixei também preparado, além dos três componentes principais, o item já está aqui. Bom, aqui está o item e aqui está o menu top. Além deles três, eu também criei uma pasta service, onde eu criei uma espécie de serviço, como se fosse um serviço de API. Aqui eu tenho um array com alguns objetos que vão representar nossos itens do site. Bom, para fazer isso, né, para chamar os nossos itens, primeiramente eu utilizei um state props, né? Eu vou explicar agora o que significa. Bom, no state você consegue controlar os estados de alguns dados dentro do seu componente. E um desses dados que a gente vai precisar controlar são os itens. E a partir da chamada do método getItens, que eu criei naquela espécie de serviço, né, esse método aqui, a partir desse método a gente consegue construir um array
que vão conter nossos itens. E props, bom, props você pode utilizar quando você quer passar uma informação de um componente pai para o componente filho. A gente vai utilizar isso daí na utilização do nosso menu top, mais para frente. Bom, para fazer com que os dados apareçam na nossa tela, primeiramente nós teremos que criar um método que vai percorrer pelo nosso array de itens presentes dentro do state e vai retornar para a gente na tela. Bom, eu vou criar aqui o nosso método, vai se chamar renderItems. E aqui eu vou fazer um laço de repetição. Vou criar um for que vai percorrer o nosso state items. Var i igual a 0 e menor que this.state.items.length. Aí aqui dentro nós podemos chamar o items.push para inserir no nosso array. E aqui dentro a gente já pode chamar a nossa tag de item, passando, né, as nossas props que serão necessárias, que é o prop nome. O nome das suas props você define na hora, tá? Então aqui eu vou colocar prop nome e um prop de background. Dentro desses props eu vou passar o valor que eu peguei em cada item, né? Que no caso é nome, gênero e a nossa imagem. Então eu vou criar aqui dentro uma variável que vai conter o objeto atual no laço, e aqui dentro eu vou passar as informações que eu capturei. Então item ponto nome e item ponto img. E após isso eu vou retornar os itens. Bom, antes de chamarmos aqui na nossa tela, temos que importar o componente item. Então, import item from, e vamos colocar aqui o caminho dele. Pronto. Bom, para aparecer na nossa tela, nós temos que abrir e fechar chaves, e dentro de chaves nós chamamos o nosso método, que é renderItems. Bom, eu já vou deixar aqui já vou setar aqui o nosso método de capturar itens, deixar aqui chumbado, mas o certo seria nós escolhermos a partir do nosso menu top. Aqui é só um exemplo de como funcionar. Então salvei, ele vai compilar, compilou, está carregando aqui, e aí está. Aqui nós temos a lista de games que eu cadastrei aqui em item pesquisa. Ó, aqui podemos ver o nome, o gênero e a imagem. A imagem eu estou importando de uma pasta, da pasta assets. Eu vou vir aqui, ó, vou alterar para, por exemplo, série. Se eu colocar série, dá um Ctrl S, vão aparecer aqui as séries que eu cadastrei lá. E também temos notícia. Bom, agora que nós já temos isso pronto, agora vamos, a partir dos props, passar aqui pro menu top um método para alterar o valor de parâmetro aqui, para podermos escolher nossos itens a partir do botão selecionado.
Bom, antes de darmos continuidade no desenvolvimento, eu queria voltar a falar aqui das props, talvez não tenha ficado muito claro. Você define o nome das props e para capturar o conteúdo que você passou para essas props, você tem que criar o construtor no componente que você está criando essas props. E para acessar, você vai utilizar this.props, o nome da props que você criou. Nesse caso aqui, eu estou usando a imagem que eu capturei como background. Aqui eu chamei um style para minha div. E aqui eu criei um parágrafo para conter o nome da nossa... o nome do nosso item. Bom, partindo agora para o menu, nós agora vamos passar a função para ele, a função de setar as opções. Então vamos criar uma prop para ele. Então o nome da prop vai ser setOptCell e ela vai conter um método do nosso componente content. Bom, vamos criar um método então para acessar, ou melhor, para atualizar o nosso state de itens. Eu vou criar aqui com o mesmo nome da nossa opt. Vou passar a opção selecionada. E aqui dentro eu vou usar um método que já vem no componente para você conseguir manipular os seus states. Aqui eu vou utilizar o setState e vou atualizar o conteúdo do nosso itens. Eu vou copiar aqui. Pronto. E ao invés de eu deixar um valor chumbado, eu vou estar passando a nossa option. Bom, um negócio interessante do state é que cada componente tem o seu state. Então, se você quer usar essa função num outro componente e fazer com que o state do componente pai seja alterado, é preciso que você determine que essa função pertence apenas a esse componente. Como a gente vai fazer isso? Aqui dentro de construtor, nós vamos chamar nossa função de novo, que é a setOptCell, e vamos passar para ela o retorno do método bind. Esse método bind faz com que, independente de onde a nossa função for rodar, ela vai rodar com base nesse componente, como se estivesse rodando no próprio componente. Aqui nós fizemos o bind. E agora sim a gente pode passar como parâmetro aqui para nossa prop. Vou colocar aqui this.setOptCell. Pronto. Agora vamos para o nosso componente MenuTop. Aqui em MenuTop eu vou adicionar um evento de onClick para os nossos parágrafos. Então eu vou vir aqui, onClick. E aqui dentro, pessoal, a gente vai ter que chamar a função de callback. E dentro da função de callback a gente vai chamar o nosso método, que está dentro de props. Então a gente vai this.props.setOptCell. E aqui a gente passa o parâmetro, que no caso aqui é game. Se eu tentar passar o nosso método sem a utilização da função de callback, esse método aqui ele vai rodar independentemente se eu clicar ou não no parágrafo, entendeu? Então a gente precisa, por esse motivo a gente utiliza a função de callback. Eu vou copiar e jogar nos outros parágrafos. Eu vou setar aqui para série e notícia. Pronto. Com essas alterações feitas, vamos ver se funcionou. Carregou aqui, vou clicar em Games. Ele atualizou a nossa página. Na verdade, atualizou os itens do nosso componente. Clicou em séries, aparecem as séries. E notícias, as notícias. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Eu tentei passar aqui o básico sobre React, mas tem muitas outras coisas que são consideradas importantes. E é isso. Obrigado por assistir.